Bom, pessoal, vamos continuar com a matemática financeira, hein? Já está na hora da gente partir para a matemática financeira, relembrando agora a razão e proporção. Antes de iniciar o estudo de matemática financeira, você vai ver nos editais que eles colocam lá razão, proporção, a parte de porcentagem, né? A matemática financeira é a aplicação desses conhecimentos, o juros simples principalmente. Vamos ver aí? Vamos para a matemática financeira. Não esqueça, a matemática ela não é difícil, né? Já disse a vocês, ó, essa foi uma ideia errada que passaram para sua mente durante muitos anos, né? Comece a pensar, a matemática é fácil, né? Ela só tem uma aparência feia, né? Feia, mas ela é fácil. Aquela pessoa de bom coração, com aparência feia que muitas vezes, né, a maioria do mundo despreza. Então não despreze a matemática que ela te ajuda. Vamos para a matemática financeira, vamos falar da razão e proporção. Nosso tema agora é razão. E o tópico 2 será a proporção. E a partir daí vamos relembrar a porcentagem, que são os assuntos que precedem o estudo da matemática financeira. Na aula passada, né, foi mostrado, no vídeo passado, foi mostrado as operações com números decimais. A gente vai começar a trabalhar, né, a partir de agora com a razão e proporção, usando aquelas ideias. Vamos falar primeiro da razão. O que é uma razão na matemática, né? A razão na matemática é diferente da ideia de razão em português e outros conceitos. Razão significa uma divisão de números. A razão é a divisão de dois números. A razão é uma divisão de dois números. Ela pode ser escrita simbolicamente assim, A sobre B, ou A está para B. Ela pode ser escrita assim, C está para D. Ela pode ser escrita X está para Y, ou ela pode ser, né, escrita com números. Por exemplo, 3 está para 4, é uma razão. A razão 5 está para 8. A razão 0,3 está para 0,7 e assim por diante. Tá bom? Então, a divisão de dois números é chamado de razão. Não esqueça. Vamos, né, falar da igualdade de razões, que é um conceito muito importante e denota a ideia de proporção, que é o que nos interessa. A igualdade de duas razões é chamado de proporção. Uma proporção é uma igualdade de razões. A igualdade de razões é uma proporção. Simbolicamente, na matemática, ela é representada assim, ó. Bom, igual e duas frações que representam as razões. A está para B, assim como C está para D. Isto é uma proporção. A está para B, assim como C está para D. Essa é a leitura. E pode ser escrito assim, ó. A está para é representado por dois pontos. A está para B, assim como é representado por 4 pontinhos, uma sequência de 4 pontos, 2 a 2, C está para D, tá bom? Então essa é a forma de representar uma proporção. A está para B, igual A sobre B, igual a C sobre D. Ou A está para B, assim como C está para D. Numa proporção, o termo B e C são chamados de meios. Os meios de uma proporção, tá? Não esqueça, enquanto A e D são chamados de extremos de uma proporção. Tudo ok? Meios, A e B são meios e B e C são os meios de uma proporção. Veja que eles estão centrados, né? Estão no meio, e A e D estão nos extremos. Então temos AD como extremos e BC como meios de uma proporção. Tá bom? Muito importante essa ideia, porque denota a principal propriedade das proporções. Bom, minha gente, vamos relembrar. Ó, vamos desacelerar um pouco, né? Razão significa uma divisão de dois números. A dividido por B. A sobre B é uma fração. Enquanto proporção é uma igualdade de duas frações, tá? Temos A sobre B,
C sobre D, igualando. A está para B, assim como C está para D. Tudo ok? E em uma proporção, os termos A e D são os extremos, B e C são os meios. Vamos usar números, não é, para denotar isso. Exemplo numérico da ideia de proporção. Exemplo, nosso primeiro exemplo. Por exemplo, 20 está para 5, assim como 24 está para 6. Bom, por que eu sei que é uma proporção? Eu escrevi de forma aleatória? Não. Observe, se eu dividir 20 por 5, se eu dividir 20 por 5, o resultado é 4. Ou seja, essa igualdade dá 4. E se eu dividir 24 por 6, o resultado também é 4. Este 4 é chamado de constante de proporcionalidade. O 4 é a nossa constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é justamente o resultado dessa divisão. O resultado é 4. Tudo ok? Então temos aí uma proporção, porque a divisão de 20 por 5 é exatamente igual à divisão de 24 por 6. E a proporção, né, forma tem como resultado o valor aí, a razão tem como resultado o valor 4. Bom, veja um contra-exemplo disso. Ó. Não é uma proporção, por exemplo, 20 dividido por 5 e, ó, vamos pegar 18, né, dividido por 6. Isso aqui não forma uma proporção. Por quê? Porque se eu dividir 20 por 5, 20 dividido por 5, o resultado é 4. Já 18 dividido por 6, o resultado é 3. Veja que esses valores são diferentes, logo esta divisão tem resultado diferente. Isto aqui não é proporção, porque não existe uma constante de proporcionalidade. Né? Não é constante, 4 e 3 não são valores, né? Não é o mesmo valor, então a divisão não é um valor constante, é um valor único. Isto não é uma proporção. Então, quando existe uma proporção, existe uma constante de proporcionalidade, que é o resultado da divisão dos dois termos da razão, numerador e denominador. Agora, né, existem propriedades, né, que permitem provar que existe uma proporção sem ter que dividir. É a primeira propriedade das proporções. Vamos a ela. Primeira propriedade. A primeira propriedade das proporções diz que o produto dos meios, de uma proporção é igual ao produto dos extremos. Então temos aí, ó, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos ver o nosso exemplo anterior. Colocamos o exemplo 20 dividido por 5 igual a 24 dividido por 6. O 20 e o 6 são os extremos, já vimos isto. Enquanto o 5 e o 24 são os meios. O produto dos extremos significa 20 vezes 6. Produto dos meios, 5 vezes 24. Se multiplicarmos 20 vezes 6, o resultado é 120. E se multiplicarmos 24 vezes 5, o resultado também é 120. Tá bom? Então, prova que é uma proporção. Tá? Se multiplicarmos meios e multiplicarmos extremos e for igual, significa que temos uma proporção. Essa propriedade é importantíssima, é a primeira propriedade, né, das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Bom, minha gente, vamos continuar, né? Vamos ver outro exemplo, ainda sobre a primeira propriedade. Essa propriedade é importantíssima, que permite calcular um termo da proporção. Quando não temos um determinado termo da proporção, então utilizamos essa propriedade. Observe, né? Vamos pegar o exemplo, um termo x qualquer, um termo desconhecido da proporção, está para 8, assim como 30 está para 10.
Então, ó, com esta propriedade, a primeira propriedade, produto dos meios igual ao produto dos extremos, podemos determinar o valor de x. Se temos uma igualdade de duas frações, temos uma proporção. Logo, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ó, os extremos é igual ao produto dos meios. O produto, então, vai ficar 10 vezes x, será exatamente igual a 8 vezes 30. Isto é uma equação do primeiro grau. 10 vezes x, 10x igual 8 vezes 30, 240. O x está multiplicado por 10, né? Este 10 passa para o segundo membro da equação com a operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então vai ficar 240 dividido por 10. E o resultado, ó, podemos cortar esse zero no numerador e no denominador. Fica 24 por 1. 240 por 10 é o mesmo que 24 por 1, que é o próprio 24. Então, o valor de x para formar uma proporção é 24. Observe, quanto é 24 dividido por 8? 3. E 30 por 10? 3. Essa é a constante de proporcionalidade. Vamos ver aí? Vamos conferir, ó. Olha só a prova que é proporção. 24 dividido por 8 igual a 30 dividido por 10. Olha só, o nosso x era 24. 24 por 8, 3. E 30 por 10, 3. Essa é a nossa constante de proporcionalidade. É a constante de proporcionalidade. Veja como é fácil a matemática, né? Olha nossos exemplos, só que isso aqui foi estudado lá na antiga 6ª série, ou 7º ano do ensino fundamental, né? Antigamente era a 6ª série no meu tempo, no seu tempo certamente, né, que você é muito mais novo, foi, né, no 7º ano do ensino fundamental. Aí você pergunta aí, o que eu nunca vi, eu não lembro disso, né? Porque dificilmente a gente lembra do que viu no 7º ano do ensino fundamental. Naquela época era muito jovem, muito criança. Tá bom? Então agora é hora de você aprender, e esse conhecimento serve para a vida toda. A matemática ela não muda, é uma ciência consolidada há muitos anos, né? Há milhares de anos. Foi construída com o próprio, né, a evolução da humanidade, a matemática. Infelizmente é uma ciência pouco estudada, principalmente no Brasil, ou países como o nosso, né, em eterno desenvolvimento. Vamos ver aí? Bom, minha gente, vamos continuar. Vamos ver outro exemplo de proporção. Vamos pegar como exemplo, ó, o nosso valor x mais 5 está para 3, assim como 12 está para 7. Tudo ok? Então vamos determinar o valor da variável x. Pare o vídeo, faça o cálculo. Determine o valor de x para que forme uma proporção estes números. Tudo ok? Então vamos lá corrigir. Vamos ver aí, olha só. Você vai obter como resultado 7 vezes x, 7x, 5 vezes 7, 35, tá bom? Olha só o 7, vamos refazer isto, né? Vamos mais lentamente. Vamos refazer, o 7 multiplica x mais 5. E o 3 multiplica o 12, tá bom? Produto dos meios é igual a produto dos extremos de uma proporção. Este 7 multiplicando um parênteses, aplica-se a chamada propriedade distributiva da multiplicação, que muita gente chama carinhosamente de chuveirinho. Olha só, o 7 vai ser multiplicado pelo x e pelo 5. 7 vezes x, 7x. 7 vezes 5, 35. E 3 vezes 12, 36. Bom, aqui temos uma equação do primeiro grau. Separa-se o valor de x no primeiro ou segundo membro. Neste caso, vou deixar no primeiro membro, né, porque já fica positivo. Ó. 36 menos 35. 36 menos 35 é 1. Então, 36 menos 35, 1 sobre... Bom, 7 multiplicando, passa dividindo. 36 menos 35, 1 sobre 7. Tá bom? Então temos aqui o nosso x para que forme uma proporção 1/7. Tudo ok? Bom, minha gente, eu espero que você esteja aí acompanhando tranquilamente nossa aula sobre razão e proporção.
Vamos partir, não é, para a ideia de porcentagem. O objetivo de falar disto é lembrar da ideia de porcentagem, que é a base para a matemática financeira. Vamos falar sobre o terceiro tópico da nossa aula hoje, iniciar a ideia sobre porcentagem ou percentagem. Os dois termos podem ser usados, porcentagem ou percentagem, é a mesma coisa. A porcentagem, ela é uma fração, onde o denominador é 100, é uma razão. É uma razão onde o denominador, que é o segundo termo da fração, o termo que está embaixo, denominador, é 100. Por exemplo, 5 sobre 100. Acho que todos sabem que 5 sobre 100 é 5%. Esse porcento significa por 100. 5%. Ou pode ser escrita como 5 sobre 100, já fizemos esse cálculo. 5 sobre 100 é 0,05. Vimos isso, ó. Tem vídeos aí de matemática básica gratuito para vocês assistir. Tá certo? A matemática básica, foram gravados muitos vídeos gratuitos e você pode ver lá, vimos a parte de números racionais. Dividindo por 10 fica uma casa decimal, dividindo por 100, duas casas decimais, dividindo por 1000, três casas decimais. Então, dividindo por 100 são duas casas decimais. Bom, 5 sobre 100 pode ser escrito como 5% ou 0,05. Esta é a forma percentual, é chamado de forma percentual. Partimos da chamada forma fracionária. E aqui está a chamada forma decimal. Então, temos a forma fracionária, que é 5 sobre 100, a forma percentual 5% e a forma decimal 0,05. Esses números têm o mesmo significado matematicamente. Bom, e gente, vamos seguindo. Vamos para outro exemplo. Por exemplo, 13 sobre 100. 13 sobre 100 é o mesmo que 13%, ou dividindo 0,13. Tudo ok? Toda fração pode ser convertida para a forma decimal e, consequentemente, para a forma percentual. Vamos ver como converter fração em porcentagem. Representar frações na forma percentual. Ou de porcentagem. Vamos ver aí? Nosso primeiro exemplo. Por exemplo, a fração 1/5. Quanto é 1/5 em porcentagem? 1/5 de R$1.000 significa quantos por cento? 1/5 de 100 laranjas significa quantas laranjas, né? Quantos por cento? Vamos ver aí como é que se faz esse cálculo. Primeiro, divida 1 por 5. Vamos dividir 1 por 5. Não posso dividir 1 por 5, né? 1 não se divide entre 5, só tem 1. Vou dividir entre 5 pessoas, então, ó, como é que eu faço? Simplesmente eu coloco um 0 para fazer a divisão, ó, e coloco um 0 aqui ao lado do 1, fica 10 por 5, que dará 2. Agora sim, 2, 10 por 5, 2, 2 vezes 5, 10, e terminou a nossa divisão. Ou seja, 1/5 é o mesmo que 0,2. 0,2 pode ser expresso em porcentagem multiplicando por 100. Tá bom? Logo que o denominador é 100, eu posso multiplicar por 100 para obter em porcentagem. Multiplique por 100. 100 para obter em porcentagem. Ó, a vírgula, quando multiplica por 100, como 100 tem 2 zeros, move a vírgula 2 vezes. Vai ficar, ó, 20. Né? Move a vírgula 2 vezes, coloca-se um 0. Fica 20%. Tudo ok? Eu multipliquei aqui por 100 para obter em porcentagem. O resultado é 20%. 1/5. Calcular 1/5 de um número é o mesmo que calcular 20% dele. Tudo ok?
E isso é importantíssimo. Muitas vezes a gente pode converter um problema que tem frações em porcentagem e resolvê-lo por porcentagem. Ajuda muito na matemática financeira e no raciocínio lógico. Olha só, vamos para, né, a fração 1/4. Quanto é 1/4 em porcentagem? Você já sabe, né? Você sabe, não quer revelar, então pegue 1, divida por 4. Tudo ok? 1 por 4 não pode dividir, coloque um 0. Aí, ó, coloca o outro 0 aí ao lado do 1. Vai ficar 2. 2 vezes 4, 8. Ó, sobra 2. 2 por 4 não pode dividir, coloca um 0 na verdade, né? Coloca 20 por 4, que dará 5. Após colocar a vírgula, você vai adicionando um 0 para continuar a divisão. 20 por 4, 5. 1/4 é o mesmo que 0,25. E 0,25 em porcentagem pode se obter fazendo a multiplicação por 100. Resultado é 25%. Move a vírgula 2 vezes, tá? Quando se multiplica por 100. Tudo ok? Então, 1/4 equivale a 25%. Então, 1/5 é 20%, 1/4, 25%. Vamos para a fração 1/3. Quanto é 1/3, né, de um número em porcentagem? Divida 1 por 3. 1 por 3 dá 0, não pode fazer divisão, 0. Vai colocar um 0 aqui, ó, 10 por 3, que dará 3. 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1. Aí coloca 0 para continuar a divisão. 10 por 3, 3. Ó, 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Coloca 0. 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Ou seja, quando é que termina essa divisão? Nunca. É uma dízima periódica. 1/3 é 0,3333. Multiplicamos, né, por 100. E vamos obter o valor aproximado de 33,33%. Vamos apagar para ficar bonito, né? O resultado, ó, vamos colocar aqui embaixo aproximadamente 33,33%. Né? Se eu quiser aí travar, não é? Arredondar para 2 casas decimais. Tudo ok? Vamos lá, vamos continuar. Então vimos que 1/5 é 20%. 1/4 é 25%, 1/3 é 33,33%. Isso ajuda muito, né, no estudo da matemática, saber esses valores. Meio todo mundo sabe, né? Meio todo sabe que é metade ou 50%. Divida 1 por 2, ó. Dá 0,10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10 e acabou a divisão. Meio é 0,5, que multiplicando por 100 equivale a 50%. Tá bom? Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Para finalizarmos, né, tem que lembrar disto, ó, que se tivermos um inteiro, o número 1 é o mesmo que 100%. É o próprio 100%. E o número 2 é o mesmo que 200%. E assim por diante, ó. O número 3, multiplicar um número por 3 significa, né, obter 300% deste número. Tudo ok? Então não esqueça, ó, está aí transformado o número inteiro para porcentagem. Tudo certo? Todos conseguirão acompanhar o que estamos fazendo aí, o que fizemos nessa aula. Nesta aula revisamos a ideia de razão, proporção e a ideia inicial de porcentagem. Na nossa próxima aula, vamos continuar investigando o cálculo da porcentagem, tá bom? A base de cálculo de porcentagem. Muita gente erra problemas de porcentagem porque não sabe o que é uma base de cálculo de porcentagem. Não foi treinado, né? No ensino fundamental, deveria ter sido feito todos os probleminhas do final do livro, só que a maioria nem chegou ao final do livro. Antes de chegar ao final do livro de matemática, o ano acaba. E aí não é estudado. Porcentagem está lá no final do livro de matemática do 7º ano, certamente, né? Já tem muitos anos que eu não trabalho com essas séries, mas é lá que você deve encontrar. Me lembro da minha época de estudante. E aí, normalmente, a pessoa não chega lá. Ou se chega, não faz todos os problemas e acaba não aprendendo. Bom, minha gente, até o nosso próximo encontro com mais uma aula de matemática financeira.